Paz seja convosco, amados irmãos. Gostaria de dar início a mais um estudo em nome do nosso Senhor Jesus. E hoje nós trataremos sobre Daniel capítulo 2, aonde se trata da perdição mundial, dos reinos mundiais. Nós vemos ali que Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele esqueceu do sonho. Então ele queria que os magos, os astrólogos ali, contasse o sonho e ainda lhe desse a interpretação do sonho. E como eles ali não conseguiram nem contar, nem dar a interpretação do sonho, ele pediu que fossem mortos todos os sábios, os astrólogos de Babilônia. E Arioque, o prefeito do rei, ele se lembra de Daniel e fez saber a Daniel o que sucederia aos magos, aos astrólogos, aos sábios de Babilônia, ao qual ele também seria envolvido, seria morto, ele e os seus amigos. Então Daniel, ele pede ao Deus do céu, ao Deus misericordioso, ao único Deus, que faça com que ele saiba o sonho e a sua interpretação. E Deus ouviu a Daniel e fez com que ele falasse a respeito do sonho e desse a interpretação ao rei de Babilônia. Então nós vamos ver, através das leituras aqui de Daniel 2, que realmente isto aconteceu. E Daniel pediu um tempo para que desse a interpretação ao rei. Então nós vamos ver aqui, a partir do verso 15, que nos diz assim, Daniel 2, verso 15. Respondeu e disse a Arioque, na presença, prefeito do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, e ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então Deus, ele revela os seus segredos aos seus profetas, e ele revelou a Daniel o que seria o sonho do rei e a sua interpretação, e que envolveria todo o mundo, todos os reis, até o reino do Messias, Jesus, sobre esta terra. Verso 24.
Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse assim: não mates os sábios de Babilônia, introduz-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e disse-lhe assim: achei esse dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Cativos de Judá. E dirá a interpretação ao rei. Verso 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltsazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Então Deus teve misericórdia do seu povo e ele dá a interpretação a Daniel a respeito do sonho de Nabucodonosor. Pois o rei, ele tinha sonhado, mas ele nem se lembrava do sonho e não tinha interpretação também. Então Daniel teve que falar do sonho e ainda dar a interpretação. Que o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, fez saber a Daniel. Então foi Deus que revelou a Daniel o que haveria de ser a visão do sonho e a sua interpretação. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então Daniel, um homem humilde, ele não quis se exaltar. O único que ele exalta aqui é Deus. Então o povo de Deus, ele tem que agir dessa forma, exaltar somente a Deus. Porque aquele que se exalta será humilhado, a palavra de Deus diz. E por esse motivo, o povo de Deus, ele nunca se exalta. Porque tudo que recebemos é de Deus, é do Senhor, e não do homem. Pois a sua palavra já é revelada aos seus servos. Então isso é maravilhoso para nós, porque cada vez nós acreditamos mais nesse Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas. Verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto,
quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e esmiuçou. Então juntamente foi esmiuçado o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio. E vendo o vento, os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então, Nabucodonosor aqui, Daniel falou do sonho que ele teve, revelando o sonho que ele teve. E depois disso, Deus usa Daniel para dar a interpretação do sonho. Também a interpretação do sonho. E o interessante é que fala-se aqui de 4 reinos mundiais e um 5º reino. E esse reino nós veremos que será o reino que jamais será destruído, o reino que permanecerá para sempre sobre esta terra. Verso 36. Este é o sonho e também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Verso 37. Tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habite filhos de homens e animais do campo e aves do céu, ele te os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro, Nabucodonosor, que reinou Império Babilônico, e o seu reino durou do ano 606 ao ano 538. Nós vamos ver aqui, verso 39. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o 4º reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de ferro, de oleiro, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, não haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Então nós vamos ver aqui que o cabeça de ouro, Nabucodonosor, ele reinou do ano
606 ao ano 538. Depois se levantou um outro reino inferior, né, como a palavra de Deus diz, ao do rei Nabucodonosor. É o reino dos medos e persas, Ciro e Dário, que ele reinou do ano 538 ao ano 331. Então, é o reino dos medos e persas, Ciro e Dário. Então, esse foi o período que ele reinou, que seria a parte de peito e braços de prata. E depois vem o terceiro reino, é o ventre e coxas de metal, falando de Alexandre e os 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleu. Então esses são o reino da Grécia, que reinou do ano, foram reinos mundiais, né? Reinou do ano 331 ao ano 168 a.C. E depois ainda vem um outro reino, que é o quarto, a partir do verso 40, falando desse quarto reino, que é o Império Romano. Então esse império, ele se dividiu. E quando o reino se divide, ele se enfraquece. Então ali ele se dividiu, 7 contra 3. Nós vamos ver que esse assunto também vai se estender até Daniel 7, né? E o Apocalipse capítulo 13, falando deste reino. Então seria um reino dividido, ele não teria uma firmeza, porque o ferro ele não consegue se unir com o barro. A palavra de Deus diz isso. Então houve uma divisão no império, e essa divisão tornou ele mais fraco. Ele teria firmeza por um lado, mas ele seria fraco por outro. Mas ele pisava e destruía tudo que estava no caminho, né? Então foi um período o Império Romano, ele reinou do ano 168 ao ano 476 depois de Cristo, né? 168 antes AC e 476 DC depois de Cristo. É um período longo do seu reino, né? Um reinado que durou mais. E ele se fragmentando, se dividindo, ele se enfraqueceu por um lado, mas ele era forte por outro. Ele pisava e destruía tudo que estava no seu caminho. Então foi um período muito longo este, e o qual aí se trata, né, nós vamos ver no futuro que se trata do bloco comum europeu. No começo ele era 10, hoje são mais de 20 ou 30, são muitos, mas a palavra de Deus fala dos principais ali, dos 10. E nós vemos que realmente a palavra de Deus ela se cumpre à risca. Então, falando-se dos impérios mundiais, né, nós vamos ver que também aparece ali uma pedra cortada sem mãos, o qual vai atingir o pé da estátua. Por que o pé da estátua? Porque são fragmentos do Império Romano, o Império Mundial, que atingiu todo mundo. Então, essa pedra cortada sem mão, que simboliza o reino de Cristo, vai acertar bem no pé da estátua, porque são os reinos atuais,
Então são 5 reinos mundiais, e o 5º reino se trata do reino de Cristo, o reino que encherá toda essa terra do conhecimento do Senhor. Então, o reino de Cristo é um reino justo, o qual encherá toda a terra. Jesus reinará nessa terra, restaurará todas as coisas. Estamos aguardando esse reino sobre esta terra. Mas vamos ler na palavra de Deus o que se trata. Verso 44, 2 verso 44. Mas no dia destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto, e certo é o sonho e a sua interpretação. Então essa pedra cortada sem auxílios de mão é o reino estabelecido por Deus sobre esta terra, uma ação divina. Então estamos tratando de um reino que encherá toda a terra e será estabelecido para sempre. Daniel 2,44. Sem auxílio de mãos será cortada essa pedra, e esmiuçará essa estátua, e se tornará um grande monte. Então nós estamos falando do reino de Cristo, e essa pedra, ela não volta para o céu, ela bate na estátua e enche toda a terra. Então nós estamos falando do reino de Jesus sobre esta terra, sobre o trono de Davi, onde ele reinará para todo sempre. Então nós vamos ver nos demais estudos, Daniel capítulo 7, falando também dos reinos mundiais. Então cada estudo desse, ele vai detalhando cada vez mais a respeito do reino de Cristo sobre a terra, restauração deste planeta. Então não existe reino que não seja estabelecido por Deus, mas Deus cumpre todas as suas palavras, porque Deus está no controle de todas as coisas, mas Ele é cumpridor da sua palavra. Então foi dado para o homem 6.000 anos, 6.000 anos, e o 7º ano, 7º milênio, será o reino de Cristo sobre esta terra. Mas tudo estabelecido por Deus, tudo está revelado. Ele cumpre tudo à risca, porque Deus está no comando de tudo. Porque Ele que estabeleceu, foi Ele que estabeleceu os tempos, tudo foi Ele que estabeleceu. A prisão de Satanás, a destruição de Satanás, o reino do Messias e o seu reino eterno, o reino de Deus eterno. Então nós estamos falando de algo que saiu da boca de Deus, porque Deus, ele é cumpridor de toda a sua palavra. E a sua palavra hoje está em nossas mãos, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então tudo já está revelado aqui, na Bíblia. Então quando nós meditamos na palavra de Deus, não tem lugar para livros fora da Bíblia.
Então tudo está revelado, foi revelado a Daniel, a Isaías, a Ezequiel, a Jeremias, a todos. Por isso que a igreja de Deus, ela é fundada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então as profecias revelam de algo para o futuro também. Por isso que nós cremos tanto nos profetas como nos apóstolos. Todos nós cremos, porque se trata da palavra de Deus. E Amós 3, verso 7, gostaria de ler com os nossos irmãos, que ele nos diz assim, Amós 3, verso 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então os profetas já falavam de Jesus, já falavam desse reino que está por vir, que irá ser estabelecido para sempre sobre esta terra. Se trata do 5º reino mundial. Então, essa ideia de que o anticristo irá reinar, não, o anticristo já está desde o princípio. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus é anticristo. Aquilo que contraria os mandamentos do Senhor é anticristo. Então esse reino do anticristo, que perseguiu, ele vem de muito tempo. Ele perseguiu a mulher por 1260 dias proféticos, ou 1260 anos. E hoje, o povo de Deus, ele tem um sinal. Que sinal é este? A guarda dos mandamentos, que não foi introduzido por homens. Nós veremos nos estudos futuros, Daniel 7, Daniel e Apocalipse 13, falando de um poder que se levantou entre os 10 reinos, e nós vemos ele até os dias de hoje, não com aquele poder total, porque o poder total que ele tinha durou até o ano 1798. Grande abraço, que a paz seja convosco.